Sua autoestima é baixa, média ou alta? Quais são os pilares da autoestima? O que você precisa fazer para potencializar, fortalecer a sua autoestima? Qual é a importância da autoestima? Vamos conversar sobre isso agora, sem enrolação alguma. Mas, muito prazer, meu nome é Guilherme Viana, sou pesquisador de comportamentos ansiosos e terapeuta de precisão. Vamos começar falando sobre os pilares da autoestima. Os pilares da autoestima são autoconfiança, autoimagem, amor próprio e autovalor. Esses são os 4 pilares da autoestima. Depois eu vou fazer vídeos detalhados sobre cada um desses de maneira separada, explicando um pouquinho mais a fundo. E se você é uma pessoa que quer entender, fortalecer mais a sua autoestima, eu vou deixar um link aqui na descrição do meu livro, O Hackeando a Autoestima, e junto com ele você adquire também um combo de hipnose para fortalecer a sua autoestima. Então vamos lá. Os 4 pilares da autoestima são amor próprio, autoconfiança, autoimagem e autovalor. É engraçado porque no consultório eu pergunto para as pessoas: sua autoestima é baixa, média ou alta? E é interessante porque a grande maioria das pessoas ou falam apenas de um pilar ou falam apenas de 2 pilares e não conseguem falar dos 4 pilares. Por que isso acontece? Porque as pessoas não entendem sobre autoestima e dificilmente você vai encontrar alguém falando sobre esses 4 pilares da autoestima. E a questão é, as pessoas geralmente elas começam falando sobre a imagem delas. Então elas falam: minha autoestima é baixa porque eu não estou satisfeita com o meu corpo. Então, ela foca apenas na fisionomia dela, na estética corporal, e ela acaba esquecendo dos valores, da confiança, do amor próprio e dos outros pilares que se encontram dentro desses 4. Então, a autoestima ela não é formada apenas sobre a sua imagem, e o segundo pilar mais falado também é a autoconfiança. Sou uma pessoa insegura, sou uma pessoa tímida e não estou satisfeita com o meu corpo. Não se resume a isso, como você já está aprendendo neste momento. Então, a autoestima ela é formada por estes 4 pilares. E nós precisamos entender que a autoestima é algo importante para a sua vida. Imagine você sem esses 4 pilares. O que seria de você, o que seria de mim, o que seria de nós, seres humanos, sem amor próprio, autoconfiança, valores e a sua imagem? Não seríamos nada, seríamos pessoas perdidas. E a questão é o seguinte: a importância da autoestima é alta, mas sabe o que é engraçado? Eu vou te trazer um dado do meu consultório que é muito preocupante. Se eu te falar que em todos os meus atendimentos clínicos da minha carreira, 0% é o número de pessoas que sentaram na minha frente e falaram: eu quero tratar a minha autoestima. As pessoas, elas falam sobre autoestima, mas ao mesmo tempo elas não estão preocupadas com a autoestima porque é algo que passa batido, que as pessoas não prestam atenção nisso. E nós precisamos tratar. Uma pessoa com a sua autoestima tratada é uma pessoa completamente transformada, otimista, terá uma vida leve, uma vida próspera, e eu acredito que é o que você deseja, é o que todos nós queremos e precisamos para viver neste mundo, certo? E a questão é, quem trata a autoestima, quem dá atenção a isso, sai na frente. Porque se você for perceber, grande parte das oportunidades da nossa vida vai precisar de uma autoestima, é necessário uma autoestima fortalecida e sólida, porque sem isso você não vai conseguir abraçar as oportunidades da sua vida, certo? E aí nós entramos na pergunta: o que eu preciso fazer para fortalecer a minha autoestima? Bom, obviamente você precisa trabalhar esses 4 pilares. Quando nós falamos de autoimagem, eu vou trazer um ponto específico de cada pilar para você entender sobre a minha realidade e vivência de consultório, que eu me deparo com os relatos dos meus pacientes. Quando eu falo sobre autoimagem, as pessoas elas possuem um olhar muito injusto, com uma grande ausência de reconhecimento perante a sua própria fisionomia. Por quê? Porque elas, sem perceber, elas estão se comparando. Muitos falam: não estou satisfeito com o meu rosto. Eu falo: comparado ao quê? Comparado a quem? Porque automaticamente essa pessoa ela não encontra um padrão de beleza nela,
porque ela está olhando para o lado. Ou ela não se vê tão bonita porque ela está olhando para uma outra pessoa. Então ela está se comparando inconscientemente ou conscientemente. Mas também existem pessoas que possuem a autoestima elevada, a autoestima sólida, na verdade a autoimagem, né, fortalecida, que elas não se comparam com ninguém. E esse é o caminho, esse é o objetivo, esse é o lugar onde nós precisamos chegar e permanecer. Então, quando nós falamos de autoimagem, nós precisamos fortalecer o seu reconhecimento, trazer um olhar justo sobre você, onde não haja comparação e entender que o seu corpo é uma dádiva que você recebeu de Deus, você precisa cuidar dele, ele tem os seus pontos fortes, ele tem os seus pontos fracos que precisam ser trabalhados em relação ao seu olhar e não ao olhar dos outros, certo? Então, reconhecimento é algo muito escasso nos dias de hoje, nós não nos reconhecemos. E uma coisa que é muito importante sobre a autoimagem é que às vezes nós olhamos para trás com o olhar de hoje. O que eu quero dizer com isso? Você esquece a sua fisionomia de hoje, por exemplo, eu evoluí na minha fisionomia, hoje eu sou mais bonito do que eu era antes, só que o meu olhar ele fica no passado. Então existe uma distorção de visão. Então é interessante olhar para o agora, como eu estou hoje. É até interessante que muitas pessoas, quando elas olham para elas mesmas, né, elas em fotos antigas, elas olham e falam assim, graças a Deus o tempo passa, o tempo cura, né? E a gente vai evoluindo em padrão de beleza. E assim por diante, isso é o que muitos dizem. Então, sobre a autoimagem, um bom ponto a ser trabalhado se chama reconhecimento e olhar justo, sem comparação. Quando falamos de autoconfiança, para a gente fortalecer a nossa confiança, nós precisamos acreditar cada vez mais em nós mesmos. Isso é um ponto que as pessoas acabam deixando de lado. Elas confiam mais nos outros e confiam menos em si mesmas. Então, a questão é olhar para dentro, entender que você tem o seu potencial, entender que você tem a sua força, os seus pontos fortes, e é nisso que você precisa trabalhar. Olhar para aquilo que você é bom e fortalecer. Olhar para aquilo que você é fraco, ter paciência e trabalhar. Então é simplesmente fortalecer a sua autoconfiança, olhando para os seus pontos fortes e trabalhando os seus pontos fracos, confiando mais em si e entendendo também que existem vários pontos aqui em autoconfiança, como confiar em si, saber o seu potencial, se preocupar com a opinião dos outros, buscar agradar aos outros e buscar ser aprovados pelos outros e se comparar a todo momento, achando que você está sempre inferior a terceiros, porque você está sempre olhando para o lado e dando o pedestal para quem está perto de você e se anulando. E aí sua autoconfiança ela é diminuída. Quando falamos de valores, nós falamos sobre os seus princípios, caráter, índole, personalidade e assim por diante. Quando nós falamos do seu alto valor, o que é crucial para que você venha fortalecer o seu alto valor, que na minha concepção é o ponto mais forte da autoestima, você precisa simplesmente saber quais são os seus princípios e seguir os teus princípios. Se você sabe quais são os seus princípios e segue os teus princípios, você pode ter certeza que a sua autoestima será extremamente fortalecida através dos seus valores, personalidade, caráter, índole e assim por diante. E por último, amor próprio. Amor próprio é um ponto muito interessante que eu falo sobre... Eu me refiro aqui sobre se amar, se cobrar da maneira certa e pelas coisas certas, não se culpar por qualquer coisa, você ser a sua prioridade, você saber os seus níveis de merecimento e de valorização e assim por diante. Então, um ponto que a gente precisa trabalhar no amor próprio, se fosse para eu deixar um ponto aqui que eu vejo dificuldade constante nos meus pacientes, é a questão de você aprender a se perdoar com facilidade. Você trabalhar o seu auto-perdão de uma maneira mais leve e de uma maneira mais frequente, pois muitos de nós temos culpa, um peso emocional muito grande que nós não sabemos lidar com tudo isso. O auto-perdão é algo maravilhoso. E quando nós falamos de culpa, ela só serve para uma coisa e nada mais. Na verdade, ela só é boa em uma circunstância, quando você realmente está errado.
E a culpa vem sobre você para te ensinar, para que você não repita novamente aquilo que você falhou. Aí a culpa é interessante. De resto, ela só é um peso emocional que vai te deixar corcunda e não serve para nada. Tirando a questão do aprendizado, eu queria que você me mostrasse um outro ponto, pode deixar aqui embaixo, que eu não consigo enxergar, que é para que serve a culpa numa questão benéfica. Qual que é o benefício da culpa tirando o aprendizado quando você realmente está culpado? Praticamente não tem. Então nós precisamos trabalhar esses 4 pontos da autoestima para que você venha fortalecer a sua autoestima. Acredito que neste vídeo você conseguiu entender a importância da autoestima. E se você é uma pessoa que gosta de evoluir emocionalmente, eu vou falar novamente, né? Vou deixar aqui abaixo o link do meu livro digital, o Hackeando a Autoestima, e junto com ele existe um combo de hipnose focada em autoestima, com todo um cronograma ali para você executar diariamente e potencializar de uma maneira mais rápida a sua autoestima. Se você curtiu esse vídeo, peço que você se inscreva neste canal para que você não perca nenhum conteúdo, porque aqui eu só vou trazer super conteúdos. Deixa o seu like para que esse vídeo seja impulsionado para mais pessoas. Não custa nada, é só bater o dedinho no gostei. E é basicamente isso. Se você chegou até o final, para eu saber que você chegou até aqui, comente aqui abaixo. Autoestima. Autoestima. Só para eu saber que você está aqui. Tá bom? Um grande beijo. Fique com Deus. Até a próxima.